Bom dia, irmãos. Com prazer que estamos nesta manhã novamente para estudar um pouco mais da Palavra de Deus, aprender um pouquinho mais com o que a Bíblia tem a nos ensinar. E nós estamos estudando no trimestre, o tema generosidade. E subdividido em vários tópicos, cada semana a gente estuda umzinho. Já vimos sobre o corpo, sobre saúde, sobre os bens materiais semana passada. E hoje nós vamos ver generosidade e as finanças. A ideia é mostrar justamente o poder espiritual que ele exerce sobre nós, as finanças, porque dinheiro é um assunto espiritual. Então, eu convido a você a participar comigo nesses próximos minutos e assim aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos por essa parte da manhã que o Senhor nos concede com tua graça e bondade. Sabemos, ó Deus Pai, que o dinheiro, os recursos financeiros, é uma parte importante de nossas vidas. E te pedimos, nos ajude a lidar com ele, a entender a tua visão sobre essa questão tão importante, ó Senhor. Nos dê sabedoria e entendimento para que cada dia mais venhamos ter um coração igual ao do Senhor Jesus Cristo, que lidou com o tema de maneira muito sábia e que nos deixou grandes exemplos. Assim nós te pedimos e agradecemos, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós estamos lidando com essa questão do dinheiro, finanças, e fica muito a pergunta, será que realmente dinheiro é um assunto espiritual ou não é? Se é, por que alguns negligenciam? E se não é, por que as igrejas acabam pedindo, fazendo campanha e até mesmo trabalhando o tema dentro das suas portas? Porque nós entendemos que é espiritual, sim, o dinheiro já está narrado lá desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala de dinheiro, fala de questões de finanças, e isso faz parte sim do nosso dia a dia. É com o poder do dinheiro que nós compramos as coisas, que nós alugamos, que nós assim saciamos as nossas necessidades básicas da vida e até mesmo as nossas vaidades. Se você está me ouvindo agora, me vendo porque você tem recursos materiais em casa, que você comprou com dinheiro. E isto faz parte de um plano de Deus em nos abençoar com os bens materiais. Mas a questão que eu quero levantar com vocês é justamente como que é a nossa relação com o dinheiro. Será que ele é a mola que impulsiona a minha vida? Será que o dinheiro é a minha ambição de vida, a minha ambição de viver? Ele é a razão da minha existência, da minha busca de vida? Ou é apenas faz parte de um resultado, de um trabalho na minha vida, de uma construção que Deus vem fazendo na minha vida ao longo dos anos, me ensinando, me abençoando, me ensinando a ser generoso, a lidar com o tema segundo o prisma dele. Então, eu quero te convidar a pensar um pouquinho nessa questão, porque se você se sente preso, ou se você faz uma busca muito desenfreada, a questão do dinheiro, das finanças, em busca do material, nós vimos na lição anterior sobre os bens materiais, e hoje a questão das finanças, mas estão atrelados, porque os bens materiais ele vêm de acordo com o poder aquisitivo seu, quer dizer, com as suas finanças. E a finança envolve muitas outras questões também ainda. Então, como é que você lida com a questão do dinheiro? Como que ele é? Qual o peso que ele tem na sua vida? Se você pudesse colocar, fazer uma escala de prioridade, de objetivos de vida, onde entraria o dinheiro? Qual na sua busca, o que tem o maior peso? Ganhar muito dinheiro, fazer faculdade, o que realmente? Porque se você tem uma relação muito próxima com o dinheiro, de ambição dele, desejar ele, você pode cair em laços perigosos, como fala no livro de Provérbios. Nós temos o texto áureo que nós estamos usando, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Deixa eu pegar aqui. Fala bem assim. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 12, tá? Mas é grande o ganho a piedade com contentamento,
porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, se você tem uma ambição de buscar ganhar muito dinheiro, você já tem um laço armado nos seus pés. Você já está caminhando para o laço do passarinheiro, porque vai ser como você vai começar a cair num sistema que te suga cada vez mais, que busque você cada vez mais, suga de você seu tempo, sua atenção, sua energia, sua inteligência, tudo de você, para poder no final não te deixar nada. Até porque, como diz a Bíblia, nós viemos, né? Viemos sem nada e vamos partir desse mundo completamente sem nada. Bem, mas como é que a Bíblia trata a questão do dinheiro? Nós temos vários exemplos de alguns servos de Deus que lidaram com o dinheiro. Nós temos Davi, eu lembro dele, muito de Davi, eu gosto muito dele, que quando ele começou a fazer a campanha para o templo, e ele então convocou o povo contribuiu muito, e Davi, ele fez uma coisa muito interessante, quando ele está próximo a morrer, ele chamou Salomão, chamou os anciões, os sacerdotes, o pessoal todo, e ele fez aquela oração magnífica, ele disse, procura conhecer o Deus do teu pai, e ali esse texto mesmo conta que Davi doou tudo que ele tinha, todos os seus recursos financeiros, tudo que ele conquistou a vida inteira, ele doou para o templo de Deus. Isso demonstra como que Davi, um homem de Deus, ele lidava com a questão financeira. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não ficou preocupado, ele dizia, é meu, é meu, é meu. Por sinal, uma das grandes ilusões das finanças, do poder do dinheiro, é quando você usa o pronome meu. E realmente você começa a pensar no que é seu, você vai descobrir que você não tem nada. O carro que você usa não é seu, é do Senhor Jesus Cristo, que você consagrou a Ele. A roupa que você usa agora, está usando agora, não é sua, pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque você já foi abençoado com essa roupa que Jesus Cristo te abençoou. A comida que você comeu ontem, que vai comer hoje, tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas, todos os seres humanos e tudo que há nesta terra pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então você tem que se desprender desse conceito meu, é meu, eu conquistei, é meu, eu vou guardar e é só meu. Isto é uma ilusão que você está vivendo no seu coração. Então você precisa se desprender desse conceito de meu, porque você na verdade não tem nada. E a Bíblia diz que honra o Senhor com as primícias dos seus bens. Tudo que você tem, você deve consagrar ao Senhor Jesus Cristo para que Ele esteja usando para a glória dele. Então a Bíblia fala muito bem sobre isso. Aí Paulo ele cita esse texto que eu li para vocês agora, né, de 1 Timóteo 6,10, e ele fala bem assim, Paulo está dizendo, se você não ama o dinheiro, isso significa uma grande bênção na sua vida. Por outro lado, se você ama e consequentemente serve ao dinheiro, imagina também o inferno que isso pode representar em sua vida e na sua família. Então a arapuca do inferno contra a sua vida quando você começa a amar muito dinheiro e buscar muito dinheiro. Lembrando que o dinheiro ele tem um fascínio muito grande de sedução. Se você vê toda semana, a mídia ela joga em cima da gente padrões de status, de sucesso, de pessoas que dizem terem sucesso devido à sua posse financeira. Né? Você vê nas novelas, você vê nos filmes, nos seriados, nos comerciais, tudo estão ditando uma forma de poder aquisitivo financeiro que as pessoas estão dizendo isso é sucesso. Então, quanto mais dinheiro você tem, maior sucesso você tem na sua vida. E não é verdade, tanto que nós temos ricos, pessoas ricas aí, se matando, pulando de prédio, se enforcando e tirando a vida de uma maneira mais bruta. O dinheiro
não é o foco de vida que Deus estabeleceu para nós. Então, se você está amando o dinheiro, você está em laço e muito perigo mesmo. Porque por causa do dinheiro, as pessoas elas se tornam egoístas, mesquinhas, avarentas, elas roubam, elas matam, elas fazem qualquer outra coisa para justamente ter para si aquilo que ela acha que precisa para ter, aquilo que ela entende assim, se eu tiver isso, eu serei mais feliz. Tome cuidado com isso, porque na nossa relação nós devemos buscar em Deus a nossa realização. Nós devemos pegar o que nós temos, Deus, é o que eu tenho. Lembra da passagem que Cristo fez no milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão de 5.000 homens? Em termos financeiros, aquilo não representava completamente nada, não tinha o menor poder financeiro de suprir uma necessidade tão grande, mas o pequeno valor financeiro, monetário, diante de um Deus que cuida, faz um milagre tremendo. Então, quando eu começo a me desprender do conceito de que é meu, é meu, é meu, eu deixo de ser avarento, egoísta, mesquinho, sovino, como diz no popular, e eu começo então a enxergar que aquilo que eu tenho foi Deus que me deu, e eu posso e devo usar isto para a glória dele. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, porque o dinheiro faz parte de uma relação espiritual, sim. Eu demonstro pela minha fé a relação que eu tenho com o dinheiro. Cristãos mesquinhos, pão duros, avarentos, cristãos que têm dificuldade em abençoar outras vidas, eles ainda não entenderam de maneira espiritual como que isso é importante nas suas vidas. Até porque a Bíblia diz em Apocalipse que não, quando vier perseguição, iremos comprar um pão por um denário. Um denário é um salário de um trabalhador. Hoje em dia ficaria na faixa de uma diária aí de torno de uns R$ 35. Um pão custaria R$ 35. Está falando então de uma hiperinflação. E como é que o povo vive numa hiperinflação? Só pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, se você pensa que vai conseguir juntar dinheiro para poder sobreviver às dificuldades no dia a dia, você está confiando em você e não em Deus. Isso é uma forma de dizer: Deus, eu não tenho fé suficiente para depositar o Senhor nas minhas finanças. Então, pense muito nisso mesmo. Então, para que você não comece a tomar uma atitude na sua vida que te leve para um buraco espiritual. Na lição ainda, na página 36, fala bem assim, no lado direito da página, fala assim: na Bíblia encontramos um forte estímulo à confiança em Deus para prover, em vez de tentar juntar sim uma finalidade específica e acumular grandes volumes de riqueza sem motivo justo, apenas pela simples avareza. Então, o que a Bíblia está dizendo é que quando eu estou focando a minha vida para ganhar dinheiro sem motivo justo, eu estou sendo um avarento. Ele cita 2 textos lá na revista, Provérbios 23, versículo 4 e 5, que eu vou ler aqui para vocês, fala bem assim: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. E também ele cita outro texto, que Hebreus 13, versículo 5, fala bem assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você está buscando juntar riquezas para abençoar outras vidas, se você está juntando riquezas para poder colocar à disposição do Senhor Jesus Cristo, para você colocar à disposição do reino de Deus, porque a Bíblia já ensina isso, Mateus capítulo 6, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É um efeito natural. Então, se você propõe no seu coração o desejo de juntar dinheiro para poder abençoar o reino, você está no caminho do servir ao rei. Então você fala: Vanderlei, então eu estou errado em trabalhar, comprar as coisas para minha família, para minha casa, ajudar as pessoas
a minha família está em dificuldade. Não, você não está errado. Deus te deu responsabilidade diante dos seus papéis, você tem que desenvolver como pai, como mãe, de sustentador mesmo. Você está certo. Eu estou levantando a questão aqui, que quando você faz isso de maneira avarenta, para poder se proteger e deixar de confiar em Deus, que Ele está cuidando de você. Como nós vimos em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Porque Deus cuida de nós. Ele está providenciando todos os recursos para que você e eu tenhamos uma vida segundo o padrão dele. O salmista, quando ele orou, ele disse assim: Senhor, não dá-me mais para que eu não venha te negar, e não me dê menos para que eu venha roubar e envergonhar o teu nome. Saber viver com equilíbrio. Deixa Deus conduzir a sua vida financeira. Se desprenda disso. Eu já contei para os irmãos uma vez uma experiência no culto, no domingo à noite, do pastor Sebastião. E aquilo me impressionou muito, a atitude daquele homem, vivendo dentro de uma situação lá no setor nordestino, lá do Ceará, e uma pobreza muito grande, mas muito grande mesmo, e ele em casa com a sua esposa e seus filhos, e ele escutando então umas crianças chorando, uma vizinha ao lado, naquela situação de muita pobreza, eles também com fome, e ele ficou ouvindo, até que ele foi lá e perguntou: o que está acontecendo aqui? Ela disse: são meus filhos, estão chorando de fome, que não tem comida, estão querendo comer, não tem. E ele falou: meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer se nem para mim eu também tenho, Deus? E ele sentiu no coração, porque ele levou diante de Deus aquela questão espiritual. E Deus motivou o coração dele. Ele foi, procurou uma venda, comprou comida para aquela criança, para aquela senhora, para aquela família, comprou também para ele, e ele pediu aquele dono daquela venda um prazo para poder pagar, e o dono aceitou porque eram conhecidos, e ele falou que no dia que ele deu o prazo para poder pagar o almoço da venda, ele recebeu uma oferta no valor exato da compra que ele fez. Por sinal, veio de uma igreja batista aqui de São Gonçalo. Então ele falou, quando ele disse isso, fiquei muito contente, porque ele confiou em Deus. Ele disse: o que Deus quer fazer, abençoar a minha vida, eu tenho que experimentar, eu tenho que deixar Ele fazer. Então eu não vou buscar o dinheiro para poder ter dinheiro e ter segurança em si só. Eu vou trabalhar para produzir dinheiro, poder esse dinheiro ficar à disposição do reino de Deus, porque o reino de Deus é o dono do meu ouro e da minha prata. Malaquias 3,10 fala sobre isso. Mas Deus é o dono de todas essas coisas. Aí entra no segundo tópico da lição, quando ele fala assim: quem manda mais, você ou o dinheiro? Bem, você sabe muito bem quem é que manda mais na sua vida. É você mesmo ou o dinheiro? Se é o dinheiro, você vai fazer tudo para ganhá-lo. Mas se é você vai ter a sensatez de dizer: Senhor, vai pegar então, sentar diante do Senhor com as suas despesas mensais, com seus objetivos, com seus desejos. Senhor, aqui eu quero, desejo, essa minha vontade, o que o Senhor acha, o que o Senhor concorda. Deus, ele se interessa em ir ao mercado com você, fazer compras. Sim, Deus se interessa em ir com você quando você for gastar o dinheiro, ele se interessa. Porque não pense vocês que Deus deu dinheiro para você e disse: agora se vire, o problema é seu, resolva as contas sozinho. Deus, ele quer acompanhar você, e é um Deus que te acompanha em todos os momentos. Experimente. Assim que você receber o seu dinheiro, você apresentar a Deus todo o seu planejamento de gasto do mês. Aqui, ó Deus, está aqui. São essas coisas que eu vou pagar, e com a tua graça eu vou pagar. E com a tua graça eu vou comprar, e com a tua graça eu vou realizar, e com a tua graça eu vou fazer aquilo, eu vou realizar aquilo. E apresente isso. E você vai ver semana que vem na lição, que é sobre dízimos, você questão também separar seu dízimo, separar sua oferta para ajudar alguém. Você não precisa ter dinheiro para poder abençoar alguém. Eu já contei para os irmãos uma vez no culto, que quando eu ouvi de alguns pastores seus projetos para a igreja, eu falei: Deus, isso é muito bom, são projetos maravilhosos. Deus, como que eu quero ajudar financeiramente essas igrejas, mas eu não tenho dinheiro. Deus, para ajudar essas pessoas. E Deus me disse, eu falei: Deus, eu quero ser rico para abençoar essas igrejas. Aí Deus me disse: você não precisa ser rico para abençoar, você precisa de fé, porque meu justo virá pela fé. Então, eu passei a confiar em Deus quando desejo no meu coração abençoar alguém ou uma situação.
eu peço a Deus que Ele vai abrir as portas para que eu abençoe, para que eu consiga abençoar de maneira sensata, de maneira tranquila, confiante que Ele providencia todas as coisas. Eu não posso deixar o dinheiro mandar na minha vida. Eu não posso, porque ele, o autor põe isso na revista. Podemos ser destruídos não pelo dinheiro, mas pelo que fazemos com ele. A Bíblia não nos estimula a fazermos culto ao dinheiro, nos estimula a fazermos culto a Deus. Então, o que eu faço? O que eu faço com o meu dinheiro, da maneira que eu gasto ele, isso reflete, de uma certa forma, a minha relação com Deus. Da maneira como eu administro o meu dinheiro, isto reflete a minha comunhão com Deus, da maneira como que eu estou lidando com Deus. Então eu preciso justamente deixar Deus conduzir os seus gastos financeiros. Você precisa deixar Deus mostrar para você o que você pode e o que você não pode gastar. Você vai aprender a confiar em Deus. Então, na maneira que eu gasto, se você é uma pessoa muito avarenta, dura, no dito popular, você vai fazer tudo enxugado, espremido, vai fazer tudo na conta, vai contar cada centavo e vai dizer assim, chega, só isto, e vai se segurar. E quando você já caminha mais com Deus, já com um coração mais confiante, um coração em paz, um coração tranquilo, você é generoso. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 6, versículo 38, eu acho esse texto, eu gosto muito dele, fala bem assim, está numa versão viva. Porque se vocês deres, receberão. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia e transbordante. Apertada, quer dizer, vamos apertar para poder encher mais. Sacudida para dar a lugar mais ainda um pouco, até derramar. À medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Então, a ideia é justamente essa. Quanto mais eu sou generoso para dar, mais eu também recebo de volta. Eu não estou fazendo campanha da prosperidade aqui, eu estou mostrando como que a Bíblia diz, qual é a minha relação. Eu sou uma pessoa desprendida ou não com a relação do dinheiro. Ele manda em mim ou não, quem manda é em quem. Então, se eu tenho um coração já desprendido, eu não tenho dificuldade nenhuma em meter a mão no bolso e abençoar. Até porque as pessoas falam que a parte do ser humano que mais dói é o bolso. Então, quando você sente muita dor no seu bolso, porque para meter dinheiro, meter a mão no dinheiro e gastar, você fica com dor no coração, senão que você está tendo dificuldade muito mesmo. Quando falo gastar, é gastar de maneira sábia, né? Não é torrando dinheiro, não. Depois, então, caminhando um pouquinho mais, aí ele termina essa parte do tópico 2 com uma pergunta. O que você tem investido dos seus recursos financeiros para a eternidade? Eu citei alguns exemplos aqui, né, do pastor e o meu também, que a maneira que eu lido com as finanças, isso reflete a minha comunhão com Deus. Há pessoas que elas ganham muito da parte de Deus e elas não devolvem completamente nada para Deus. Lembrando que Deus ele tem o poder de nos colocar em provas. Eu conheço um caso de um homem que ele estava precisando muito vender uma casa. Ele queria em torno de 70 mil reais e conseguiu vender por 90 na época. Era um bom dinheiro. E ele vivia pedindo oração, não, se eu vender, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta, não sei o quê. E Deus fez uma prova com ele, vendeu a casa com um preço bem acima do que ele queria. E o que aconteceu? Ele não deu dízimo, não deu oferta, fez o que ele queria com o dinheiro, não consagrou o Senhor, porque ele não entendia que aquele dinheiro não era dele, era do Senhor Jesus Cristo. E, coitado, o resultado foi bem desastroso para a vida dele. Eu estou dizendo que é o seguinte, que quando eu confio em Deus, Deus faz o milagre acontecer. Quando eu confio em Deus, eu posso fazer as coisas que Ele manda fazer sem ficar com medo por estar investindo em vidas, ou situações, ou pessoas, ou famílias, sem problema nenhum. Se Deus mandou, fica à vontade. Pode abençoar outras vidas que Ele vai te honrar também. Aí no terceiro tópico da lição, o autor ele trabalha assim, experimentando no contentamento. E ele fala assim, devemos cultivar a certeza de que Deus está conosco. Está conosco porque nós já consagramos a Ele os nossos bens,
nós já dedicamos a Ele nossos recursos financeiros, tudo que temos, que somos, já demos a Ele. Isso tem que gerar paz em nossos corações. Eu tenho que ter no meu coração uma tranquilidade no dia a dia. Eu não tenho que ficar preso o tempo todo com medo das coisas. Eu lembro quando o pastor Mauro Jael Moreira, ele ganhou um carro importado do irmãozinho da igreja, um carro bom, caro, e foi no domingo de manhã, estava no culto, e de repente ouvimos um grande barulho, e um grupo dos irmãos saíram correndo para ver o que aconteceu. Foi uma batida em frente à igreja na hora do culto, o pastor Mauro estava pregando, e daqui a pouco começou aquele zum, 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 zum. Alguém distraído bateu muito feio no carro novinho do pastor Mauro. Novinho. Não tinha nem uma semana de uso. Então, cochicharam para o pastor Mauro, bateram no seu carro, está tudo amassado. Aí ele disse do púlpito: o carro não é meu, é do Senhor Jesus Cristo, ele me deu. Ele faz o que ele bem entender com o carro que é dele. Eu só uso, não é meu, é dele. Então, temos a certeza que Deus está conosco, porque tudo que nós temos já conseguiremos a Ele. Isso nos traz paz ao coração. O carro que você tem, a casa, todos os bens materiais que você possui, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Quando você dá para Ele, você fala assim: eu só estou usando, então obrigado. Por sinal, uma coisa que eu aprendi na fé é que quando a gente pega alguma coisa emprestada, a minha responsabilidade é devolver preferencialmente melhor do que quando eu peguei. Então, se você pega alguma coisa emprestada, você tem que devolver no resultado, tem que estar no estado melhor ainda. Então, quando Deus te entrega alguma coisa, você devolve a Ele com o maior prazer, mas cuida com zelo e devolve com zelo para Ele. Simples a beça, muito bom mesmo, porque Ele cuida da gente. E ele fala que em relação ao contentamento, no final do parágrafo, no primeiro parágrafo desse terceiro tópico, na página 37, Paulo afirma que o contentamento é a verdadeira riqueza que vem de uma vida íntegra e equilibrada. A integridade, por sua vez, produz um coração contente. Agora entra a questão de ser feliz. Eu estou contente, eu tenho contentamento na minha vida, eu tenho contentamento na minha alma, porque Deus está cuidando das minhas coisas. Davi, quando ele orou, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo passar necessidade, mendigar o pão, nem a sua descendência. Ele está fazendo uma leitura de como que Deus pegou ele lá no início e depois no final da sua vida ele fala: olha, Deus cuidou de mim. Isso é meu contentamento. Eu estou feliz porque Ele demonstrou que cuida de mim. Cuidou de mim quando era pobre, quando eu fiquei rico, Ele cuidou de mim, porque quem cuida da gente é Deus, não são as nossas finanças. Ou você pensa que se você ficar rico vai ter uma velhice melhor. Ou você pensa que se tiver um carro mais caro você vai ter uma vida melhor. Você pensa que se tiver uma casa maior vai ter uma vida melhor. Não, você pode ter, que isso não é problema nenhum. Mas quando você começa a achar que são essas coisas que vai gerar na sua vida uma alegria, um contentamento, você está iludido, está acreditando no poder dos bens materiais e das finanças. E esse é o problema da nossa vida, acreditar que essas coisas geram felicidade. Porque é isso que a mídia divulga. Mas isso é pura mentira do inferno. Porque o meu contentamento vem da pessoa de Deus, do caráter de Deus, Ele está compartilhando comigo das bênçãos dele, abençoando minha vida, para que eu abençoe outras vidas também. Então, o meu contentamento não está preso a essas coisas. Então, e o autor termina esse capítulo, essa parte 3 da lição, sobre a questão do contentamento, experimentando contentamento, assim, ele termina assim: assim não temos quando o dinheiro faltar. Trabalhe e confie que Deus providenciará os recursos. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Então, eu preciso ser responsável, eu preciso sim ter maturidade de enxergar a questão espiritual na minha vida, não ser negligente, não ser um ladrão, não ser um omisso, mas ter o coração desprendido. Doe, colabore, entregue na mão do Senhor Jesus Cristo tudo que você tem, o seu salário, os seus recursos materiais, tudo mesmo. Não importa o que seja de valor de 1 centavo
a milhões. Entregue tudo na mão do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, está aqui, faça o que o Senhor bem entender. Eu quero encerrar com uma experiência de um livro que eu li, de Carlos Stutt, O Homem que Obedecia. É uma biografia dele escrita por Norman Grumman. Um livro muito bom, estimula a igreja a querer ler este livro. E Carlos Stutt, ele era inglês, ele pertencia à Guarda Real na Inglaterra, e ele era muito rico, muito rico, muito rico mesmo. Quando aceitou Jesus Cristo, ele disse, eu vou dar tudo para o Senhor. E Deus chamou ele para poder ir para a China, trabalhar na China. E ele disse, se Deus quer que eu vá, ele vai levantar os recursos. Porque ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e ele doou para instituições, para abençoar missões. Ele ficou sem nada. Falou, então se Deus quer que eu vá, mande os recursos. E Deus começou a mandar os recursos para a vida dele. Ele foi para a China, ficou na China durante alguns anos, voltou, depois foi para a África, e ele pôde viajar a alguns países, pregando o Evangelho, sendo sustentado, porque Deus mandava os recursos para a vida dele. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo o seguinte, quando eu estou vivendo uma comunhão com Deus, eu não tenho medo em abrir mão, e eu fico contente, eu tenho um contentamento, porque eu sei que Deus tem caráter, e Ele vai suprir as minhas necessidades. Se Deus mandou, obedeça, faça, isso com certeza. E vai ser muito melhor para você, muito melhor mesmo. Você vai ter paz no seu coração, não vai ficar dormindo preocupado, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, Deus, e agora, e agora? Deus cuida, Ele cuida, confia, confia. Aí, terminando assim na conclusão, ele fala bem assim, por fim, sempre que possível, use seu dinheiro para ajudar outras pessoas. Quem tem, porque recebeu pela graça, de graça dê. Jesus disse aos seus discípulos, referindo-se não ao dinheiro, mas a outras bênçãos recebidas. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Doe. E ele coloca para pensar disso, eu vou ler os 3 primeiros pontos. Na sua relação com o dinheiro, você acredita que pode dominá-lo? Pensa. Responda para você diante de Deus. 2. Sua vida é caracterizada pelo contentamento? Se sente realizado? Se sente bem com o que tudo Deus tem feito? Com toda a questão financeira na sua vida? Ou você vive na linha do desespero, da preocupação em querendo arranjar mais? Pense bastante. E 3. Você diria que é fácil ou difícil ser generoso hoje em dia? Independente da situação, a pandemia, o desemprego, para ser generoso não preciso estar em cima de um monte de dinheiro. Generosidade é uma atitude do coração, de você querer abençoar a vida da pessoa. Você pode ser generoso com um pedaço de pão, você tem um pedaço só, você divide com outra pessoa, está sendo generoso. Então não é questão de volumes de riquezas, mas de uma atitude, um desejo de compartilhar com o próximo aquilo que você já tem, mesmo que seja pouco. Isso é ser generoso, compartilhar um pedaço, de coberta, generosidade, dividir a comida com alguém, generosidade. É tão simples, é tão simples. O dia que eu for rico vou fazer muitas coisas. Quem já é generoso já faz agora, não precisa ter para poder fazer, precisa ter abundância, já faz com o pouco que tem, até porque Deus já fala, um pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Deus te abençoe, domingo abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, que esta manhã, essa tarde e noite Cristo fale ao seu coração profundamente. Fique com Deus e que Deus os guarde.